Foi falado hoje sobre Apocalipse, e é sobre isso que eu queria começar a compartilhar. A gente vai ler Apocalipse 1, eu não coloquei... Vocês têm Bíblia? Vocês ainda trazem Bíblia? Tem Bíblia no celular ou tem Bíblia no... Então, por favor, pegue sua Bíblia aí. A gente está em Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler na NVI. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Deus abençoe esse momento da Tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a enxergar essa palavra de Deus como uma revelação da Tua glória e da certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente olha ao nosso redor e pensa que não está. Então, Deus, que o Teu nome seja exaltado nessa manhã, através da Tua palavra, através das nossas vidas, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse tem esse nome. Sabe como que fala Apocalipse em grego? Apocalipse. Ah, muito bom, né? Então você sabe uma palavra em grego. Se alguém perguntar, sabe grego? Ah, isso aí é Apocalipse. Apocalipse quer dizer tirar a venda, abrir um pouquinho. Quando eu estava vindo hoje de manhã para cá, a gente olhou o céu todo nublado e tinha uma janelinha. Assim, dava para ver o azul lá atrás, estava tudo fechado. Então o livro de Apocalipse é mais ou menos isso. A gente vai dar uma olhada nessa janelinha, né? E às vezes as imagens são impressionantes. O próprio apóstolo João não entendeu tudo, né? Então não se preocupe se você não entender tudo também. Mas você vai ver que ele usa muitas figuras simbólicas. Então a gente vai ver, por exemplo, que em vez de chamar de um grande ditador, um grande governante do mundo, vai chamar da besta. A besta, e tem duas bestas, uma besta que vem da terra, outra besta que vem do mar. Besta no sentido de fera, de alguém indomável. Então, podia usar ditador, mas usando a expressão besta, você assim, tem uma impressão diferente. Então, ele usa muito dessa coisa de símbolos. Foi escrito pelo apóstolo João, e tem uma diferença, não sei se vocês sabem, literatura profética e literatura apocalíptica. A profecia, o profeta de verdade, ele vai dizer, existe pecado aqui. E por isso Deus não pode abençoar. Olha a sua vida, você está levando Deus a sério, enquanto você não largar esses ídolos que você está apegado aí, não tem como Deus te abençoar. Se você continuar apegado aos ídolos, vai ter destruição na sua casa. Mas se você se arrepender, então Deus vai abençoar. Isso é profecia. É dizer que existe um pecado, se continuar nesse caminho, o caminho é de destruição. Agora, se você se arrepender, então, em vez da destruição, vai ter bênção, né? Isso é o papel profético. É o papel que a gente faz aqui, por exemplo, aqui dando o sermão. Dizendo, olha para você mesmo, olha para a sua vida. Deus quer abençoar e você está assim, né? E Apocalipse não tem essa coisa de, se você mudar, então o futuro vai ser diferente. Apocalipse está dizendo, vai ser desse jeito. E se você tiver uma vida boa, você vai estar nesse lado aqui no Apocalipse. Mas se você tiver uma vida egoísta, uma vida centrada em você mesmo, uma vida sem considerar Deus, então o seu lugar é nesse outro lado aqui. Não tem muito caminho. Mas esse é o cenário que a gente está enxergando lá na frente. Quando João escreve isso, ele está preso. Ele vai dizer um pouco mais abaixo aqui. Ele está preso numa ilha. É uma ilha grande, 15 quilômetros por 3 quilômetros, pertinho de Éfeso. Que é uma das igrejas para as quais ele vai escrever. Essa carta foi escrita, esse livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. E esse número 7 aparece um monte de vezes. Não que ele seja não um número místico, assim, mas a ideia é de que o número 7 é o número da completude, da inteireza, representa o todo. A gente fala de 7, mas representando o todo. E aí a gente estudando assim, você vai ver, escreveu para 7 igrejas. Aí Paulo escreveu para quantas igrejas?
10. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 7 igrejas também. Olha só que interessante. Por que será que tem esse negócio, né? Não sei por quê, né? Mas talvez esse destinar para 7 é como se destinasse para todos, incluindo a gente. Então, essa carta aqui, Apocalipse, o livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. Quando João está preso, e João diz a tradição que é o único que não foi martirizado, que não foi assassinado, que não foi executado. Todos os outros discípulos foram. Quem que foi o primeiro discípulo executado, vocês lembram? Tiago, irmão de João. Irmão dele foi o primeiro a ser executado. Os filhos do trovão, lembra, né, que eles estão a caminho ali, ele está bravo, fala para Jesus: Jesus, quer que eu peça para cair fogo do céu para acabar com essa gente aqui que não entende qual que é a missão do Senhor? Ele falou: não, que é isso, né? Tá louco, né? Por quê? Porque no começo a gente, com muito zelo, acha que o melhor caminho é acabar com todo mundo que não concorda com a gente. Mas alguém que cresce na fé, que cresce na graça, vai entender que quando você está mais perto de Deus, você não quer acabar com todo mundo que discorda de Deus, pelo contrário, você quer que a salvação chegue até eles. E também a gente precisa entender que quando isso foi escrito, perto do ano 95, o imperador chamava Domiciano. Ele foi um dos primeiros a decretar o culto a César. Sabe, César Augusto? Augusto quer dizer divino. Esse é o César que é Deus. Então eles exigem o culto a César. Isso vai evoluindo, mas quando chega na época do Domiciano, se você não adora a César, você é um herege, você é um ateu. Você é alguém que deve ser eliminado. Eu estava lendo também sobre mártires modernos. No Japão foi assim, com os cristãos japoneses. No Japão a religião predominante é shintoísmo, ou era, né? Predominante shintoísmo. E eles adoram uma deusa, Amaterasu, a deusa Sol. E aí houve acusações contra os cristãos, especialmente quando leram o Apocalipse. Falaram assim: espera aí, você está dizendo que todo mundo vai se ajoelhar diante de Jesus? Falou: está escrito na Bíblia. Até o imperador vai ter que se ajoelhar para esse Jesus? Isso não pode. Isso é sacrilégio. Por quê? Porque os imperadores são a encarnação dessa deusa Sol. Eles eram considerados deuses até pouco tempo, até o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos falou assim: a gente não vai causar grandes danos aqui desde que mude essa mentalidade. O imperador não é Deus, o imperador é gente, né? Mas até então, o imperador era, né? E qualquer um que se levantasse contra era motivo de ser perseguido. A primeira onda de perseguição contra cristãos matou 300 mil cristãos, em 1680, mais ou menos. 300 mil cristãos foram mortos, porque se recusaram a prestar culto a essa deusa Sol. Fala Japão, mas naquele tempo Coreia e uma parte da Manchúria, né, uma parte da China fazia parte do Japão. Essa perseguição maior foi nessas regiões, mas era Japão naquele tempo. Então, quando a gente está ouvindo essas coisas, preste atenção, porque existe um imperador opressor que exige culto a si mesmo, e você, como cristão, né, você está numa situação difícil. Você vai adorar esse Deus ou não? Esse Augusto, César Augusto? No Japão, acho que não sei quantos assistiram aquele filme O Silêncio. Eles levavam uma cruz e deixavam assim: se você pisar nessa cruz, cuspir nela, você pode ir embora. Se você não fizer isso, a gente vai matar você. Quem quer fazer, né? E aí ficava aquela comoção, né? Então alguns iam lá, cuspiam, pisavam e estava livre. Outros não conseguiam fazer isso.
E os tipos de morte eram variados ali. Então, mais ou menos, acontecia isso no tempo que João está escrevendo. E aí eu mesmo me pergunto, né? Será que a gente está no final do mundo? Esse negócio de passar frio no verão, né? Vai acabar a água, será? Será que vai chover suficiente? Será que esse ano a gente vai ficar sem água e sem energia elétrica? Como que vai ser, né? Porque sem água e sem energia, a comida também vai ser muito mais cara e vai ser o fim do mundo, né? Fora a pandemia, fora as guerras, rumores de guerra. Agora tem China aumentando o arsenal nuclear e tem a Rússia brigando ali, aquela tensão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também é meio perigoso, né? Então, é num contexto assim que a gente vai ler esse versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Por quê? Porque o tempo está próximo. Você pode dizer assim, mas quando eles ouviram essas palavras pela primeira vez, o tempo já estava próximo. Pois é, agora está mais próximo ainda, está 2000 anos mais próximo. Eu não sei se vai ser esse ano que vai acontecer. Pode ser que seja, pode ser que daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Mas alguns sinais a gente vai olhar e pode pensar, puxa, tem alguma coisa que de repente pode mudar e pode ser a volta de Cristo. Aliás, esse mesmo feliz, ou bem-aventurado, se você olhar em Apocalipse, imagina quantas vezes tem bem-aventurado é fulano. 7 vezes. Você pode fazer um estudo bíblico só com as bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Sumiu meu texto aqui. Vamos continuar aqui, a partir do versículo 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Essa província da Ásia é onde está a Turquia hoje. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. João, então, escreve para 7 igrejas e está com a saudação dizendo graça e paz. Vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão com muita incerteza quanto ao futuro, vocês que não sabem mais se Deus ainda está no controle de todas as coisas, que a graça de Deus e que a paz de Deus esteja com vocês. Deixa eu, antes de continuar aqui, explicar que quando a gente lê Apocalipse, depende de quem está dando estudo, você vai ver que tem pessoas que pensam que o Apocalipse se refere ao futuro. Então, por exemplo, quando fala da besta, a besta vai ser um governante literal, não vai ser besta, monstro, assim, de outro planeta, mas é literal no sentido de alguém que vai governar. Tem outras pessoas que pensam que o Apocalipse tem a ver só com o passado, que é coisa do tempo lá do João. Tudo isso aqui já aconteceu, então a gente usa aqui para entender, assim como a gente usa os outros livros, era daquele contexto, a gente pega as lições boas para a gente. Mas não é que isso daqui quer dizer que vai acontecer tudo isso, né? Então isso é chamado de preterista, o pessoal que olha para o passado só. Tem uma outra turma que entende que o Apocalipse é histórico, no sentido de que cada parte vai encaixar na evolução da nossa história. Provavelmente você já ouviu sobre as cartas, essas 7 cartas aqui, e vão dizer assim, olha, uma das igrejas aqui é o tempo dos apóstolos, a outra igreja aqui representa a Idade Média, quando igreja e Estado estavam juntos, depois representa a Reforma, depois o envio dos missionários, e agora a gente está em Laodiceia. Então, essa é a tentativa de tentar olhar o livro de Apocalipse como uma história toda da igreja até que Jesus volte. E a última é idealista, né? Ele vai dizer que nada disso aqui é literal, é só para a gente entender que, por exemplo, a besta é tudo que existe de mal no mundo em oposição à igreja. Eu queria dizer que eu sigo essa linha que é mais literal, mas é literal simbólica, né? Porque tem muitos símbolos, mas é literal. Então a gente está falando de um futuro.
Algumas coisas aconteceram no passado, mas assim como outras profecias sobre Jesus, uma parte se cumpriu, mas não se cumpriu totalmente. Ainda vai se cumprir algum dia que a gente não sabe quando. Então, quando João escreve esse Apocalipse, não é para satisfazer sua curiosidade sobre o futuro. Né? Eu vejo muita gente assim, fala do Apocalipse. O que é o 666? O que é o 144.000? Né? A gente vai ver todas essas coisas, mas não é assim só para você falar, agora entendi, agora eu sei quem que é a besta. Né? Não. Né? O Apocalipse foi escrito para uma igreja que está sob perseguição. E é uma carta dizendo assim, tenham fé, tenham coragem, porque Deus continua no controle da história. Vocês estão olhando para esses governantes, estão olhando para a situação, mas vocês não estão vendo aquilo que é a realidade espiritual. Vocês não conhecem esse Jesus que vocês dizem seguir a Ele. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, deixa eu abrir as nuvens um pouquinho para você ter um vislumbre de quem é esse Jesus, de como Ele está no controle de todas as coisas e como tudo isso termina. Sabe aquela máxima que a gente ouve de vez em quando, aqui se faz, aqui se paga? Isso é verdade? Não é. Tem um monte de gente muito ruim que continua fazendo coisa ruim e morre numa boa. Né? Mas, se você olhar lá para o futuro, você vai ver, isso daqui não termina bem. E aquela pessoa que foi fiel a Deus e de repente foi perseguida, a gente ouve tanto de igreja perseguida, por que Deus não fez nada? Não, Deus está no controle de todas as coisas, a morte não é o fim de todas as coisas, a morte não é a derrota. Então, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem que é esse? Esse é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem que é, que era e que há de vir? Esse título é aplicado para Jesus também, mas aqui fala dos 7 Espíritos e fala de Jesus Cristo. Então, aqui é Deus Pai. O Deus eterno é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está mandando essa graça e paz. Os 7 Espíritos que estão diante do trono. Se você olhar Isaías 11:2, vai ver uma descrição de Espírito da graça, Espírito da soberania, Espírito do conhecimento. Então pode ser, de novo, 7, né? A ideia da completude, aquele que sabe todas as coisas. Então esse é o Espírito Santo. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Você sabe que testemunha é a palavra que a gente traduz do grego mártir. Então Jesus é o mártir fiel. Uma testemunha fiel é alguém que pode morrer por aquilo. Ele dá a própria vida por aquilo porque ele testemunhou aquilo. Primogênito dentre os mortos não quer dizer simplesmente o primeiro que ressuscitou, mas aquele que está acima de todos os que vão ressuscitar. E o soberano, ou príncipe dos reis da terra, no grego é archon. Ele é tipo o arqui-rei, né? É o maior de todos os reis. Então esse Jesus mártir, primogênito e arqui-rei, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. E a Ele sejam glória e poder para todo sempre. Celebramos o Natal de Jesus há menos de um mês, né? De Emanuel, Deus conosco. Daquele que é o Pai da eternidade, Deus forte, lembra disso, né? Que a gente falou? Esse Jesus está nos revelando aquilo que não conseguimos ver, um deslumbre do futuro, do reino real, mas ainda invisível. E esse Jesus nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Sabe, os vícios te levam para um caminho longe de Deus, um lugar sem Deus. Tudo aquilo que pode nos barrar de entrar na presença de Deus são os nossos pecados. E Jesus nos libertou dos nossos pecados, morrendo por eles, derramando o seu sangue. Eu achei que hoje a escolha das músicas foi muito feliz, porque é exatamente o que a gente está falando. Então, como nós somos libertos dos nossos pecados, a gente pode chegar até a presença de Deus, no lugar santo da presença de Deus.
E esse Jesus mártir, primogênito e arquirrei que nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. Ouvindo o pastor Sayão, ele disse que a melhor tradução deveria ser reino de sacerdotes. Vocês são reis e sacerdotes, e por isso somos um reino de sacerdotes. O reino no sentido de não somente de servir a um rei, que é ele, mas nós mesmos fazemos parte desse reino. E somos sacerdotes no sentido de que a gente leva os pecados do povo para Deus e torna Deus conhecido para o povo. A esse Deus sejam glória e poder para todo sempre. Amém. E aí versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A volta de Cristo não é uma volta espiritual, não é uma volta, Jesus voltou para mim. Não, está dizendo, todo olho verá, e ele vem com as nuvens. Se todo olho verá vai ser através de tecnologia, né? Se todo mundo vai ver no WhatsApp que Jesus voltou, na TV, pode ser. Eu sei que é uma coisa que todo mundo vai ver. Pode ser algo sobrenatural, não sei como é que todo mundo... Se a gente fosse uma terra plana, todo mundo veria ao mesmo tempo. Como não é, então não sei como que vai ser esse negócio. Mas todo mundo vai poder ver Jesus vindo com as nuvens. E diz que até aqueles que o traspassaram, então os gentios, né, os romanos, ou talvez os judeus, todo mundo vai ver e todos os povos da terra vão se lamentar por causa dele. Por quê? Porque eles sabem que agora chegou o momento da verdade. Todo mundo vai saber que não tem mais como apresentar desculpa. Sabe a desculpa que você dá para o pastor, que dá para o chefe, que dá para... Assim, com Deus não cola. Ele enxerga você e você não tem como fugir. Então, qual que é a reação das pessoas? Se lamentar, porque... E agora? O que eu vou falar para Deus? Será que eu consigo comprar ele? Se eu pagar ele em Bitcoin, será que ele não vai servir para nada, né? Você sabe que até o ouro, que é importante, lá usa de asfalto, né? Então não tem como comprar esse juiz. No versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa palavra Todo-Poderoso lembra El Shaddai, lá do Antigo Testamento. No grego é Pantocrator, né? Aquele que exerce poder sobre todas as coisas, é o imperador. E aí eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Acho interessante porque João tinha sido pastor dessas igrejas para quem ele está escrevendo. Ele podia dizer que ele era apóstolo, aquele que andou com Jesus, mas ele está dizendo, olha, eu, João, sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e no dia do Senhor, aqui é domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia, escreva num livro que você vê e envie essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando Jesus ressuscita no domingo, muda o calendário dos cristãos. Os judeus se reuniam no sábado e agora tem o dia do Senhor. Acho que eu já falei isso faz tempo, né? Mas em português, sábado vem do Shabá, dos judeus, é dia de descanso. E domingo, o Domi, é Dominus, é Senhor. Então é o dia do Senhor. Então, tem alguns que ficam ainda com esse falso dilema, dizendo que domingo que sábado que é o dia do Senhor, porque domingo é dia do sol. Falei, que dia do sol? Você está falando em que língua? É porque em inglês é Sunday. Falei, então, e como que fala sábado em inglês, né? Fala Saturday? Não, fala Saturday. É dia das Saturnais, é dia de... Assim, você adora Saturno ou adora o sol, né? Eu não adoro nenhum deles. O dia do Senhor é domingo, né? Então, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Ele não sabe explicar como, mas ele estava no Espírito. Alguma coisa não estava nesse mundo, teve uma visão.
e ele ouve uma forte voz atrás dele, uma voz como de trombeta: escreva no livro que você vê e envie para essas igrejas. Aí ele se volta para ver quem que tem essa voz de trombeta, e olhando ele vê 7 candelabros de ouro. Candelabro aqui é aquela menorá, o candelabro dos judeus, com 7 braços. 7 candelabros com 7 braços cada um, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Aqui tem uma descrição. É o que João está vendo, mas cada uma dessas coisas representa alguma coisa. Então, quando ele olha as igrejas, quando ele olha os candelabros, e aqui, logo depois, o próprio Jesus vai explicar o que são esses candelabros. Vai dizer que esses candelabros são as 7 igrejas, essas igrejas para as quais você está escrevendo. E uma coisa que me chama a atenção é que quando ele olha, ele não vê primeiro o Filho do Homem e os candelabros. A descrição diz que ele vê os candelabros, e no meio dos candelabros tem como se fosse o Filho do Homem. E com essa descrição do Filho do Homem, eu teria visto o primeiro Filho do Homem. Não é possível, né? Assim, se eu tivesse escrito, quer dizer, imaginando que eu estou imaginando que João viu, assim, com uma imagem dessa, eu teria falado: eu olhei e vi uma criatura incrível, e tinha também os candelabros ali perto, né? Mas ele diz que vê os candelabros, e no meio tinha esse Filho do Homem. Eu acho que Deus nos mostra aquilo que é importante. Ele nos dá ênfase, e a ênfase aqui é: olhe para as igrejas. Deus vai começar a contar sobre as igrejas. Você está escrevendo para essas igrejas, elas precisam entender o que está acontecendo. E saiba que no meio dessas igrejas, elas não estão abandonadas. Essas igrejas não estão largadas à sua própria sorte, elas não estão sendo perseguidas sem que Deus não se importe com elas. Pelo contrário, o Filho do Homem está no meio delas. E aí ele tem uma veste talar, uma veste, naquele tempo seria uma veste real, ou talvez uma veste sacerdotal, e no peito tinha um cinto de ouro, também algo entre real e sacerdotal. Cabeça e cabelos brancos como a lã, brancos como a neve. Se você já leu Ezequiel e Daniel, você vai lembrar do ancião de dias. Então é alguém que, essa imagem aqui lembra a eternidade, alguém que não é dos nossos dias, é alguém que já está há muito tempo, alguém que tem toda a experiência, alguém que sabe muito. E seus olhos eram como chama de fogo, ele consegue ver todas as coisas, nada fica escondido aos seus olhos. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Então, o bronze representava muito do exército romano, mas como numa fornalha ardente, ele fica tão brilhante quanto, é uma luz muito intensa. E a sua voz como o som de muitas águas. Se você já foi perto de cachoeira, você sabe como que é esse som. Não dá para falar mais alto do que a cachoeira. Então, quando Jesus está falando, não tem outra pessoa para falar, todo mundo tem que se calar. E tinha em sua mão direita 7 estrelas. Ele vai explicar que depois as 7 estrelas são os anjos das igrejas. E da sua boca saiu uma espada afiada que cortava dos 2 lados. Era a espada romana. A espada romana corta dos 2 lados, querendo dizer que a palavra de Jesus, ela é penetrante, ela é uma arma. Aquilo que sai da boca de Jesus arrebenta todas as coisas e não tem como se esconder dela. E a face brilhando. Lembra quando Jesus teve a transfiguração? Quem que estava com Jesus na transfiguração? Pedro, Tiago e João. João estava lá. João já tinha visto essa cena antes, esse negócio brilhando. E qual que é a reação de João? Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Quando a gente se encontra com Deus, a gente tem essa coisa de perceber o nosso pecado e perceber a glória de Deus.
Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, assim como o alfa e o ômega. Assim como Deus é o começo e o fim, eu também sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Sabe, a morte que está rondando por aí, eu tenho as chaves. A morte não está fora do meu controle. Tudo o que está acontecendo, a chave está comigo. O Hades aqui é o inferno, o lugar dos mortos. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E aí ele explica: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Anjo e mensageiro são a mesma palavra, ângelos. Então, alguns falam que o anjo das 7 igrejas seriam os pastores da igreja. Outros falam, não, deve ser anjo mesmo, mas quando a gente olha ali as cartas, tem bronca pro anjo da igreja, e aí, como assim, está dando bronca? Então vai ver que é gente mesmo, então a gente tem dúvidas aqui. Mas é alguém responsável pela igreja, se é um anjo, ou se é um pastor, ou se é uma mistura dos dois, a gente não sabe. Mas esse aqui vai ser o padrão. Quando tem uma figura, logo em seguida tem uma explicação na própria Bíblia. A gente está num período onde pessoas estiveram de luto. Algumas ainda vão ficar de luto por causa dessa pandemia, ou por causa de doenças que não puderam ser tratadas por causa da pandemia, ou por outras coisas. E o que Jesus está dizendo é aqui: eu tenho as chaves da morte. Eu continuo no controle de todas as coisas. Parece ter sido um acidente, você acha que podia ter evitado? Então, mas está comigo a chave. Então confia em mim, essa é a ideia, confia em mim. Por quê? Porque eu morri, Jesus diz, mas agora eu estou vivo. Você crê que a morte é o final de todas as coisas? Não é. Ele não só tem a chave da morte, dizendo que quem morre e quem não morre, mas ele tem a chave da morte no sentido de trazer de volta dos mortos todos aqueles que vão estar com ele para sempre. Esse foi só o comecinho, para tentar dar um gostinho de quero mais. O livro de Apocalipse todo, não entenda como uma coisa assim só de saber o futuro ou de tragédia, né? Porque quando a gente fala que a situação está apocalíptica, normalmente quer dizer que a coisa não está bem. Mas queria que você entendesse que quando a gente fala de Apocalipse, tem a ver com a glória de Deus, a glória de Jesus. Vai passar por coisas difíceis também, mas é a glória de Deus que está sendo mostrada aqui, renovando a nossa esperança. Você crê em Deus, saiba que o tempo está próximo. Você é bem-aventurado se está ouvindo essas coisas e guarda isso com você. Não como curiosidade, mas para saber, puxa, Jesus vai voltar. E está dizendo aqui que quando Ele voltar, todas as nações da terra vão se lamentar. Será que eu vou me lamentar se Jesus voltar? Ou vou me alegrar com a volta dele? Qual vai ser a sua posição? Feche seus olhos. Nosso Deus e Senhor, nós reconhecemos nossa limitação de compreender o Senhor. A gente sequer entende a dimensão, a profundidade do Teu amor por nós ao morrer lá na cruz. Mas Deus, nós precisamos desse encorajamento, dessa visão nova, desses óculos novos de realidade, para que a gente enxergue o mundo, não da maneira como querem que a gente enxergue, mas da maneira como o Senhor enxerga e construiu a história. Reconhecemos que toda a história já está escrita, está no Teu livro. E Deus, a nossa oração é para que a gente possa se alegrar com a Tua vinda, para estarmos preparados para a Tua vinda. Oramos, Deus, para que a gente possa investir nosso tempo aqui, assim como a gente não tem certeza de quantos cultos presenciais mais a gente pode ter, que a gente também possa gastar tempo, investir tempo na vida dos nossos queridos que ainda não Te conhecem. E oro, Deus, por aqueles que estão ouvindo essa palavra, para que possam tomar uma decisão consciente de buscar esse Deus, que é o Deus de toda a história, que venceu a morte, que tem o domínio sobre todas as coisas. Deus, nós louvamos o Teu nome e pedimos que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Se você pode, se coloque em pé, pedir a bênção de Deus, daquele que é, que era e que há de vir. Que a graça tão grande do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço caloroso, virtual, à distância, japonês, né? E nos vemos semana que vem.